Olá, eu sou o Breno e quero convidar você para se inscrever no canal da nossa igreja, Quadrangular Parque das Nações Oficial, e ser abençoado através das ministrações, dos vídeos da Palavra de Deus. E é claro, você se inscrevendo no nosso canal, você estará ajudando a outras pessoas também conhecerem esse canal e também serem abençoadas através dos vídeos, das ministrações. Então não perca tempo e se inscreva agora. Quadrangular Parque das Nações Oficial. Pai seja convosco. Vamos começar hoje mais uma série de mensagens com o intuito de edificar a sua vida, de colaborar com o seu crescimento espiritual e ajudar você a buscar o Senhor a cada dia na sua vida. Nós somos aqui da Igreja Quadrangular e nos preocupamos em servir e dar o melhor, tanto aqui na igreja como também nas redes sociais, para abençoar a sua vida. E hoje nós vamos começar uma série de mensagens falando sobre a graça de Deus, o efeito da graça de Deus nas nossas vidas. E eu gostaria de me basear no livro de Efésios, capítulo de número 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. No versículo 9, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então nós vimos aqui, no texto de Efésios, Paulo mandando essa carta à igreja que estava em Efésios, ele falando que nós somos salvos pela graça de Deus. Claro que se você pegar a parte de cima, você vai compreender melhor o que Paulo estava querendo dizer, que nós somos salvos pela graça e não pelas obras, não por aquilo que nós fazemos, realizamos. E tem muita gente que acredita que ela é salva pelo bem que ela faz, mas isso não é possível. O que eu quero que você compreenda hoje é que a Bíblia nos fala sobre dois períodos dois períodos bíblicos. O primeiro período é o período da época da lei, antes da vinda de Jesus. É um período em que não tinha tolerância, era olho por olho, dente por dente. O rigor era muito grande. E depois começou em Jesus o tempo da graça. E Jesus veio, trouxe a misericórdia, trouxe a manifestação do amor, trouxe a manifestação do perdão. E aí começou o período da graça. A partir do momento que Jesus veio, nós passamos do período da lei para o período da graça. Qual é a diferença da graça, do período da lei e do período da graça? Justamente esse período de tolerância quando a pessoa erra. Por exemplo, eu cometi um erro aqui, eu menti, eu fiz alguma coisa. No tempo da lei, eu já seria punido de ato. Por exemplo, uma pessoa que era pega em adultério, ele era apedrejada. A mulher era apedrejada. Se ele tocasse em alguma coisa, isso no tempo da lei, se ele tocasse em alguma coisa morto, ele era considerado impuro e tinha que ser tirado do meio do povo de Israel. Por exemplo, um leproso, na época da lei, ele era completamente excluído da sociedade. Então, o tempo da lei não tinha tolerância. E o tempo da graça, a diferença está justamente aí. Eu erro, eu cometo erros, mas eu tenho um intervalo entre o erro que eu cometi e a punição, para que eu possa me arrepender do meu pecado. E se eu me arrepender, então eu vou ser livre da punição. Tá? Então é importante você entender isso, porque o assunto que nós vamos tratar aqui
fala justamente dessa graça, desse favor imerecido de Deus, porque nós não merecemos, mas Ele mesmo assim quis trazer esse tempo, e hoje nós somos beneficiados da graça de Deus na nossa vida. Então, hoje você está nesse período, você erra, e Deus, Ele nesse intervalo do erro até a punição, ou até você se posicionar, o Espírito de Deus trabalha no teu coração, tá? Porque isso é uma obra do Espírito Santo, é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia diz que a função do Espírito Santo é mostrar para você aonde você errou, é convencer você aonde você está errado, para poder você se arrepender e mudar as suas atitudes. E isso é o tempo da graça. Agora, por exemplo, no tempo da lei, o que acontecia? Acã, vamos dar um exemplo de Acã, que ele cometeu um erro na época de Josué. Ele foi descoberto. Talvez ele se arrependeu, mas aí ele não teve tempo de se consertar. E a história diz que Acã foi apedrejado junto com a sua família, e tudo que ele tinha foi considerado maldito, e ele foi queimado com tudo que ele tinha. Veja que ele estava no tempo errado, ele estava no tempo da lei. Porque se fosse no tempo da graça, ele teria a oportunidade de se consertar. Esse é o grande diferencial da graça de Deus na minha vida e na sua vida. É que hoje, meu irmão, você comete erros, você peca, e Deus te dá a oportunidade de você reparar erros. É o que eu estava pregando domingo aqui na minha igreja. Quando Paulo e Silas cantavam no cárcere, houve aquele terremoto, eles foram livres, o carcereiro se converteu, e aí o que Deus falou para ele? Carcereiro, você vai voltar lá, e agora você vai tratar as feridas que vocês mesmos fizeram nas costas dos discípulos, de Paulo e Silas. E se você ver a história, você vai ver que o próprio carcereiro começou a cuidar das feridas de Paulo. É essa a diferença da graça. A graça te dá a oportunidade de reparar erros que na época da lei, antes de Jesus, você não tinha esse intervalo, você não tinha esse tempo de se consertar. E é sobre isso que nós vamos tratar, e é importante você entender isso. Porque talvez você que está me ouvindo, você acha que não tem mais perdão para você. Talvez você acha que não há mais conserto para a sua vida. E eu quero te dizer que você não está no tempo da lei, você está no tempo da graça. E é claro que o fato de nós estarmos no tempo da graça não nos dá liberdade para pecar e achar, não, eu vou pecar, depois Deus vai me dar a oportunidade de consertar. Cuidado com o pecado consciente, cuidado com o pecado planejado, cuidado com o pecado elaborado, porque você vai viver também a sentença, porque você planejou tudo isso. É diferente do que eu estou dizendo. Eu estou dizendo da pessoa que errou, falhou, mas ela precisa da oportunidade de se consertar. E aí Jesus fala na sua palavra aqui, através do apóstolo Paulo, é que é pela graça que nós somos salvos, não é mais pelo que eu faço, mas é pelo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E Ele conquistou esse direito de te dar uma oportunidade de se reparar, de se consertar. E eu espero em Deus que debaixo desse período que nós chamamos da graça, você que está me ouvindo, acredite no que eu estou te dizendo. Deus está dando oportunidade para você colocar a sua vida no altar, se consertar. Esse período chega uma hora que acaba, esse período chega uma hora que termina. E isso me preocupa, porque tem muita gente que já está nos acréscimos da graça e ainda não se posicionou, e ainda não se arrependeu. O Espírito já mostrou, o Espírito já revelou, os irmãos já falou, a família já mostrou o erro, e a pessoa continua vivendo no erro. Você não é mais inocente diante de Deus. Então que você possa aproveitar o período da graça, e que você possa se arrepender, se posicionar novamente, se voltar para Deus e desfrutar de todos os efeitos que a graça pode produzir na sua vida. É o assunto que nós vamos tratar nas próximas ministrações. Um grande abraço, valeu!